Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria geral dos recursos, mas vamos falar brevemente mesmo sobre um pouquinho que é a teoria geral dos recursos, em 4 linhas no conceito, sobre efeito suspensivo, efeito devolutivo e falaremos de um recurso em espécie, o agravo de instrumento. Então, para iniciar, o que é o recurso? O recurso ele é um meio que a parte tem de exercer o seu direito de ação, ou o recurso implicitamente constitucional, o duplo grau de jurisdição. É através do recurso em que a parte vencida, exatamente a parte vencida que irá recorrer, ela pode submeter a matéria ao tribunal para que o tribunal reanalise aquela decisão do juiz ACO, do juízo de primeiro grau. Então, uma das finalidades do recurso é exatamente essa, é que o Tribunal Superior reanalise aquela decisão. E quando eu digo decisão, como um gênero, da qual tem as espécies decisão interlocutória e sentença, acordo dessas decisões. Então, pessoal, o recurso ele tem essa finalidade, para o exercício do direito de ação e do princípio ao duplo grau de jurisdição. Todo recurso ele terá efeito devolutivo, alguns terá efeito suspensivo, outros a lei diz que sim, outros a lei autoriza que o juiz aplique esse efeito suspensivo. Então, nós falaremos desses dois efeitos mais adiante. Mas antes, a finalidade do recurso. O recurso ele pode ser para quê? Para reformar, para invalidar, esclarecer ou integrar alguma parte daquela decisão recorrida, atacada. O artigo 994 ele vai dizer: são cabíveis os recursos, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial e extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargo de divergência. Então, ou seja, 9 espécies de recurso. Então, pessoal, falaremos de uma espécie, o agravo de instrumento, e agora falaremos sobre o efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele impedirá que aquela decisão atacada, ela produza seus efeitos. E assim diz o artigo 995 em sua redação do caput. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então aqui a gente tem a regra da não suspensividade, ou seja, os recursos eles não terão efeito suspensivo, com exceção de algumas espécies de recurso que a própria interposição daquele recurso já automaticamente atribui o efeito suspensivo a ela. Então serão casos mais específicos que a gente verá no momento oportuno. Mas neste dado momento, o interessante é que a gente, pela regra 995, entenda que a regra é da não suspensividade para que evite recursos protelatórios. E aí tem uma exceção. O parágrafo único ele vai dizer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Então aqui a gente vê que é uma exceção à não suspensividade das decisões. Aqui, se o juiz percebeu, aqui há um duplo fundamento, periculo in mora, ou o fumus boni iuris mesmo, a probabilidade daquele direito, o juiz poderá atribuir, ou o relator, no caso, poderá atribuir efeito suspensivo àquela decisão, mesmo quando a lei diga que não cabe efeito suspensivo. O juiz percebendo, o relator percebendo, ele poderá sim atribuir o efeito suspensivo a esta decisão, seja ela sentença, seja até mesmo acórdão ou decisão interlocutória, no caso do agravo de instrumento, que nós falaremos no momento oportuno também. Então, pessoal, o efeito suspensivo é esse. Aí tem efeito suspensivo nos efeitos negativos do desprovimento. O que seria esta frase? Efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento. Então, quando você recorta aquela decisão, você vai pedir um efeito suspensivo do efeito negativo que o desprovimento daquela decisão pode causar para você. Então, a decisão interlocutória que deferiu a prestação de algum medicamento ou até de pagamento de alguma prestação a título de emergência, ela pode te trazer um efeito negativo. Então, fala assim, efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento. Então, é esse nome bonito,
grande, mas para dizer isso, para impedir a eficácia imediata daquela decisão que deferiu o pedido em tutela de emergência. O efeito suspensivo é esse, pessoal. A regra da não suspensividade, vocês virão que em outros recursos, por exemplo, não em todos, mas na apelação, terá o efeito suspensivo, a regra do efeito suspensivo. Ao passo que nos outros, no agravo de instrumento, que a gente vai falar hoje, não cabe efeito. A regra é da não suspensividade. Então, pessoal, efeito suspensivo são esses pontos que havia para tratar. Efeito devolutivo. O efeito devolutivo, ele trata de devolver a matéria impugnada para o tribunal julgar. Então, quando você impugna aquela decisão, aquele capítulo daquela sentença, ou daquela decisão, ou quando você impugna a própria decisão, você devolve para o tribunal aquilo que você não concorda para que ele reanalise. Então, esse efeito devolutivo, ele não devolve toda a matéria para o tribunal. Ele devolverá a parte que você impugnou. Então, você deverá apontar para o relator, para o tribunal, o que você não concorda, para que ele possa analisar. Então, o efeito devolutivo, ele difere do efeito translativo, que nós falaremos no próximo ponto. Então, o efeito devolutivo, ele devolverá ao tribunal. E aí vem de conceitos históricos, na época em que os monarcas davam os poderes para os juízes julgarem, caso os juízes não concordassem, devolvia, por isso que daí o nome devolutivo, porque daí esse direito era devolvido para os monarcas que concentravam o poder para que eles julgassem aquelas ações de novo. Então, daí o efeito devolutivo, devolvia para eles o processo para que eles analisassem e julgassem de novo. O artigo 1013, ele vai dizer: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, ou seja, mesmo que não foi decidida, o juiz não julgou, mas se houve impugnação, o tribunal ele poderá fazer o julgamento, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, isso é muito importante no efeito devolutivo, para que não confunda com o translativo, que o translativo ele devolve para o tribunal, e o tribunal poderá julgar mesmo quando não impugnado, mesmo quando a impugnação trate de um capítulo, mas o tribunal perceba que há matéria de ordem pública em outro capítulo da sentença, ele pode analisar. Questões de ordem pública, o tribunal pode analisar, inclusive, de ofício, claro que se não for impugnado, será de ofício, e fazer o julgamento. Exemplo da prescrição, decadência, entre outros institutos. Então, pessoal, efeito devolutivo, ele vai devolver para o tribunal o assunto, o ponto impugnado, para que o tribunal faça o julgamento daquela matéria. Lembrando que aquela decisão do tribunal, se o tribunal perceber que houve erro em procedendo, ele vai anular aquela decisão, tornar nula aquela decisão e vai devolver o processo para que o juiz ele profira uma nova decisão, uma nova sentença. Se houver erro em judicando, ele vai reformar aquela decisão e vai valer a decisão que o tribunal proferir. Então, a título de exemplo, só para enriquecimento desses preciosos minutos, se houver um acórdão e transitar em julgado, a ação rescisória, por exemplo, será interposta contra aquele acórdão, não contra a sentença. Então, a decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão do juiz-acó. Então, efeito suspensivo, efeito devolutivo e efeito translativo. O efeito translativo, ele vai fazer exatamente isso. Ele trata da parte de um princípio inquisitório do processo. Ali o juiz pode, de ofício, conhecer daquela matéria e julgar mesmo que ele não tenha sido provocado. Então, pessoal, desse ponto, deixa eu só conferir para vocês exatamente isso. Do efeito suspensivo, o efeito devolutivo, na expressão em latim do efeito devolutivo do julgamento, relativo ao julgamento, o efeito suspensivo está relativo ao próprio procedimento do processo. Então, é exatamente isso, a integração. Tanto um devolutum quanto o apelatum. Tanto que você devolver é o quanto será apelado. Então, o que você
daquilo que você apelou é o que está sendo devolvido para o tribunal e ele fará o julgamento, tanto devolutum quanto apelado, beleza? E o translativo, ele vai tratar dessa parte que eu falei para vocês. Pessoal, então nesse ponto dos efeitos, é importante que vocês atentem-se a esses pontos, do efeito suspensivo, do efeito devolutivo, do efeito translativo. Regra e exceção, regras do devolutivo e a diferença entre o translativo e o devolutivo, beleza? Então agora falaremos brevemente sobre o agravo de instrumento, de 3 pontos principais do processamento, dos requisitos intrínsecos extrínsecos e intrínsecos e das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Pessoal, o artigo 1015 ele vai dizer: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí ele traz um rol gigante, que são 15 incisos, 13 incisos e mais 4 hipóteses aqui no parágrafo único, então 17. Gigante por quê? Porque ele traz assim, inciso 1, tutelas provisórias, mas pode ser tutela provisória de urgência e evidência, pode ser contra o indeferimento ou deferimento dessa tutela, contra a decisão que posterga, que indefere ou que nega a tutela provisória, de mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, outros exemplos de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução, se indefere o agravo ou se defere, enfim. Então, ele traz um rol bem grande, porque ele traz matérias que versem sobre. Então, sobre matéria que verse sobre as tutelas, sobre mérito, sobre casos expressamente referidos em lei. Então, pessoal, o rol do 1015 ele é taxativo. Se a matéria, a decisão interlocutória que você estiver agravando, ela não estiver dentro deste rol, você não irá agravar, entendeu? Aí você vai usar a regra lá do 1009, parágrafo 1º, salvo engano, parágrafo 1º, e aí você agravará, na verdade, você utilizará o recurso de apelação para atacar aquela decisão interlocutória. Então, serão apeláveis as decisões que não são agraváveis de instrumento. Então, você poderá apelar de uma decisão interlocutória desde que ela não seja agravável de instrumento. A regra do 1009, parágrafo 1º. Então, se não tiver no rol do 1015, você alegará em preliminar de apelação as decisões interlocutórias que não são agraváveis de instrumento, elas são apeláveis. Pessoal, a título de exemplo só, foi matéria de discussão no STJ, inclusive o STJ já entendeu que, neste caso, cabe sim agravo de instrumento contra o indeferimento de prova testemunhal no despacho saneador, quando o juiz indefere a própria oitiva de testemunha, porque ela entende, foi até a relatora Nancy Andrige, ela entende que é muito tarde deixar para analisar esse processo quando já for julgado, ou para que chegue ao tribunal, para que o tribunal decida se aquela matéria é ou não. Então, contra a decisão que indeferir a oitiva de uma testemunha, a produção de uma prova, que embora ela esteja ali no mérito do processo, mas ela não se encaixa porque já foi objeto de discussão no tribunal, mas no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que indefere a produção de uma prova. Então, pode sim ser agravável de instrumento. Então, é uma hipótese que não está no 1015, mas que o tribunal aceita que seja agravável de instrumento, e não apelável em preliminar de apelação. Pessoal, esse é o rol do 1015, taxativo, tá? Sempre prestem atenção só no versarem, porque ele vai versar sobre a tutela, sobre o mérito do processo. Então, cada inciso, ele abre mais 3 hipóteses, para que você observe a adequação do recurso agravo de instrumento. Ele vai atacar decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que elas não põem fim ao processo, mas elas decidem algum ponto, e esse ponto ela pode trazer algum prejuízo para a parte adversária. Então, pessoal, esse agravo de instrumento, como o próprio nome já diz, ele deve vir instruído de certos instrumentos, e ele é interposto separado do processo. O processo principal ocorre aqui na comarca, enquanto esse agravo de instrumento ele será interposto aqui no Tribunal de Justiça, separado do processo. Por isso que existem certos requisitos para que esse recurso, esse agravo de instrumento, ele seja processado. Ele seja
para que o juízo de admissibilidade dele seja positivo, para que o relator torne admissível o processamento daquele agravo e ele seja julgado. Os requisitos intrínsecos do agravo de instrumento eles estão lá previstos no 1016. O que eles dizem? O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma, aqui, erro em judicando, ou de invalidação, erro em procedendo, da decisão e do próprio pedido, e o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. Esse ponto, o inciso 4, ele diz que deve constar os nomes dos advogados, porque, como ele é interposto separado, o tribunal precisa intimar o advogado da parte adversária para apresentar as contras-razões no agravo de instrumento que você interpôs. Então, precisa estar instruído para que o tribunal ele possa intimar. Há pontos desses requisitos intrínsecos que o relator ele pode conceder o prazo de 5 dias para que você complemente, mas há partes que, se faltar, o juízo de admissibilidade será negativo e você perderá a possibilidade de interposição daquele recurso. Então, o 1016, importante vocês pontuarem e lerem, requisitos intrínsecos. Marque uma estrela e escrevam no 1016, intrínsecos do agravo de instrumento. 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprova a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Então, pessoal, esses requisitos eles são fundamentais para a admissibilidade do seu recurso. Então, eles devem constar, fora que o 1017 ele traz outras possibilidades. 2, 3 parágrafos, outros parágrafos e incisos sobre a admissibilidade desse recurso. Então, por quê? A lei diz a contestação. Você irá juntar os documentos da fase que o processo está. Se a decisão que você irá gravar, ela foi de uma impugnação à justiça gratuita, você irá juntar a cópia da petição inicial, da decisão que indeferiu, ou da decisão que deferiu aquela justiça gratuita. Então, você juntará as provas as peças que já foram produzidas. Ele fala em contestação. Se ainda não foi contestado, você junta a petição inicial e a decisão. Então, sempre que houver as peças que o artigo 1017, inciso 1 manda, já foram produzidas no processo, você obrigatoriamente deverá juntar. E é facultado e é necessário você juntar novos documentos para comprovar que aquele seu direito ele existe, para que o relator, na hora, ele analise. Então, você irá instruir o seu agravo com esses instrumentos. Por isso chama agravo de instrumento. E o instrumento ele deverá acompanhar o seu agravo para que o relator ele possa fazer o julgamento. E a parte do instrumento principal é a decisão que ensejou aquele recurso de agravo. Então, pessoal, são requisitos extrínsecos, intrínsecos no 1016 e 17. E no 1019, ele fala do processamento. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932 e incisos, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir o efeito suspensivo. Aqui ele fala que o relator poderá atribuir, então, seja uma faculdade, ele poderá atribuir se ele ver que há possibilidade de provimento do recurso ou risco de grave ameaça ao direito, perigo in mora ou fumus boniores. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta ou com aviso de recebimento para que junte a documentação necessária, responda no prazo de 15 dias, determinará a intimação do Ministério Público caso seja necessário e daí depois o relator solicitará prazo para o julgamento não superior a 1 mês. Então, 1020. Aqui fala do processamento do agravo de instrumento. O agravo será julgado, será apresentado o agravo de instrumento, as razões do agravo, a parte contrária será intimada para contrarrazoar o agravo e o órgão colegiado irá fazer o processamento e o julgamento daquele agravo. Feito o processamento do agravo, será publicada aquela decisão, transitando em julgado, não entrando com embargo de declaração, nada. Aquele processo voltará para o tribunal e aquela decisão, se ela reformou ou manteve,
ela substituirá aquela decisão. Então, pessoal, do agravo de instrumento é importante vocês observarem esse ponto. Há decisões interlocutórias que não são agraváveis de instrumentos, porque serão rebatidas em apelação. 1009, parágrafo 1º. O rol do 1015, ele é taxativo, ele vai trazer as hipóteses que caberá o agravo de instrumento. Ele serve para atacar a decisão interlocutória, que são aquelas decisões que não põem fim ao processo, mas decidem pontos em que dá prejuízo para outra parte, que decide questões, que defere ou indefere alguma coisa, que dá alguma coisa. Então, contra decisões interlocutórias. No agravo de instrumento, não tem efeito suspensivo, mas o relator poderá atribuir, desde que a regra lá do parágrafo único, o relator perceba o risco grave ou perigo in mora ou fumus boniuris. Efeito suspensivo, efeito devolutivo e efeito translativo. Recurso. Qual a finalidade do recurso? É o exercício do seu direito de ação, é também um exercício ao seu direito implícito na Constituição, porque explicitamente ele está no Pacto de São José da Costa Rica, duplo grau de jurisdição, e implicitamente na própria Constituição, quando diz que os processos eles poderão ser submetidos aos tribunais superiores. Então, ali há uma indicação de que há um duplo grau de jurisdição. Então, é o exercício dele, e a função do recurso ele pode ser para reformar, invalidar, integrar ou esclarecer alguma decisão judicial. Lembrando da regra que toda decisão judicial, seja ela qual for, ela deverá ser fundamentada conforme o artigo 93, inciso 9 da nossa CRFB de 88. Pessoal, então a dica do direito cabral de hoje foi essa: efeitos do processo relativos ao próprio procedimento, relativo ao julgamento, e falamos um pouquinho sobre o agravo de instrumento. Então, espero que tenham gostado, ficou longo, 20 minutos, mas para ajudar na nossa prova, beleza? Pessoal, um abraço, Direito com Cabral, e até a próxima.